Existe um tipo de dor emocional que muitas pessoas sentem, mesmo quando ninguém foi embora. E talvez você já tenha vivido isso. Imagine uma mesa de jantar, luzes acesas, pratos sendo servidos, talheres tocando no prato, conversas cruzadas, uma família inteira reunida, risos espalhados pela sala. Mas, no meio de toda aquela presença, uma mulher permanece quieta. Ela segura o copo nas mãos, olhar distante. Alguém percebe o silêncio dela e pergunta: "Você está bem?" Ela levanta os olhos, sorri de leve e responde: "Estou." Mas dentro dela surge uma pergunta silenciosa: por que eu me sinto tão sozinha se está todo mundo aqui? Talvez você já tenha sentido isso. Estar cercada de pessoas e mesmo assim sentir um vazio difícil de explicar. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Às vezes, o que parece solidão, na verdade é outra coisa. Porque existe uma diferença enorme entre estar só e sentir-se abandonada. E muitas vezes nós confundimos essas duas experiências. A solidão é algo da natureza humana. Todos nós, em algum momento, ficamos sozinhos, mas o abandono é diferente. O abandono é uma sensação muito mais profunda. É quando o corpo interpreta silêncio como rejeição. E quando a ausência de alguém começa a parecer uma prova de que você foi deixada, e quando essa sensação aparece, ela não parece apenas silêncio, ela parece perda. Talvez por isso algumas pessoas consigam estar sozinhas e se sentir bem, enquanto outras podem estar cercadas de gente e ainda assim sentir abandono. Porque a dor não está necessariamente na ausência de pessoas. A dor está na interpretação que o corpo faz dessa ausência. E entender isso muda muita coisa. Porque quando você aprende a diferenciar solidão de abandono, o silêncio deixa de ser ameaça e começa a ser apenas silêncio. E é exatamente isso que nós vamos entender juntos hoje. Existe algo importante que quase ninguém explica quando fala sobre solidão. Solidão e abandono não são a mesma coisa, mas o corpo humano frequentemente confunde essas duas experiências. Solidão é uma condição, abandono é uma interpretação. Solidão acontece quando você está sozinha. Abandono acontece quando o seu sistema emocional acredita que foi deixada. E aqui está o ponto que muda tudo. Uma pessoa pode estar completamente sozinha em casa e sentir paz, enquanto outra pode estar cercada de pessoas e ainda assim sentir abandono. Porque o cérebro não reage apenas ao que acontece fora, ele reage ao que aprendeu no passado. Se em algum momento da vida você viveu rejeição, se alguém importante se afastou, se suas emoções não foram acolhidas, o seu sistema nervoso aprende algo perigoso. Ele aprende a interpretar a ausência como ameaça. Então, qualquer silêncio começa a parecer rejeição. Qualquer demora começa a parecer abandono. Qualquer distância começa a parecer perda. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Ela apenas sente um aperto no peito, sente um vazio difícil de explicar, sente uma ansiedade que aparece de repente. E o pensamento surge automaticamente. Será que eu estou sendo deixada? Mas na maioria das vezes,
Isso não está acontecendo agora. O que está acontecendo é outra coisa. É o passado tentando explicar o presente. E quando isso acontece, o corpo reage como se estivesse novamente naquela experiência antiga. Respiração curta, tensão no peito, pensamentos acelerados. Mas existe uma boa notícia. Quando você começa a entender essa diferença, algo muda dentro de você, porque o sistema nervoso começa a perceber que nem todo silêncio significa abandono. E essa percepção muda completamente a forma como você vive os momentos de solitude. Agora imagine duas cenas muito simples. Primeira cena, você está em casa. A casa está silenciosa, talvez seja noite. Talvez você tenha acabado de terminar o seu dia. Você prepara um chá, senta no sofá, respira um pouco mais devagar. Não há barulho, não há conversa, mas também não há dor. Esse é apenas um momento de solidão, um espaço, um intervalo, um tempo em que você está consigo mesma. Agora imagine outra situação. Você manda uma mensagem para alguém importante. Alguns minutos passam. A resposta não chega. De repente, algo muda dentro do corpo. O peito aperta, a respiração fica um pouco mais curta. A mente começa a trabalhar. Será que eu falei algo errado? Será que a pessoa está se afastando? Será que eu fiz alguma coisa? Percebe a diferença? Na primeira cena existe silêncio. Na segunda cena existe interpretação. E é nesse momento que muitas pessoas confundem solidão com abandono. Porque o corpo começa a reagir não ao que está acontecendo, mas ao que ele teme que esteja acontecendo. E quando essa sensação aparece, o sistema nervoso entra em alerta, como se precisasse se proteger. Mas muitas vezes não existe abandono ali. Existe apenas espaço, existe apenas tempo, existe apenas silêncio. E quando você começa a perceber essa diferença, algo muito importante acontece. O corpo começa a desacelerar porque ele entende que nem toda ausência é uma ameaça, e nem todo silêncio é rejeição. E nem todo momento sozinha significa que você foi deixada. E existe um motivo muito profundo para o cérebro fazer essa confusão. Essa interpretação não nasce do nada. Ela nasce da história emocional de cada pessoa. Quando alguém cresce em ambientes onde a presença emocional é instável, onde às vezes existe carinho e às vezes existe distância, onde às vezes existe atenção e outras vezes existe silêncio, o sistema nervoso aprende algo muito específico. Ele aprende a vigiar, aprende a interpretar sinais, aprende a tentar antecipar perdas. Então, com o passar do tempo, o cérebro começa a desenvolver uma espécie de radar emocional. Qualquer mudança de comportamento parece importante. Qualquer demora parece significativa. Qualquer silêncio parece suspeito. E o corpo reage antes mesmo da razão conseguir explicar. Talvez você já tenha percebido isso. Às vezes nada realmente aconteceu, mas algo dentro de você já entrou em alerta. O peito aperta, a mente começa a imaginar cenários e surge aquela sensação difícil de explicar, como se algo estivesse prestes a se romper. Mas muitas vezes o que está acontecendo não é abandono.
É apenas o seu sistema nervoso tentando evitar uma dor que ele já conheceu antes. E quando essa programação emocional se instala, muitas pessoas passam anos tentando resolver isso apenas pensando sobre o problema, tentando se convencer de que está tudo bem, tentando racionalizar, mas o corpo não responde apenas à razão, ele responde à memória. Por isso, algumas emoções parecem voltar, mesmo quando você já entende muitas coisas sobre si mesma. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas percebem algo importante. Certas travessias emocionais são difíceis de fazer completamente sozinha, porque não se trata apenas de compreender, se trata de atravessar, de reorganizar tudo aquilo que o corpo aprendeu a sentir. E quando essa travessia acontece, algo muito profundo muda. O silêncio deixa de assustar, a ausência deixa de parecer rejeição, e a pessoa começa a perceber algo extremamente libertador. Estar sozinha não significa estar abandonada. Às vezes significa apenas estar consigo mesma. E isso pode ser muito diferente do que o seu corpo aprendeu a acreditar. Existe uma forma muito simples de começar a perceber a diferença entre solidão e abandono. E ela começa como uma pergunta. Na próxima vez que essa sensação aparecer, pare por alguns segundos e pergunte a si mesma: o que realmente está acontecendo agora? Porque muitas vezes a emoção aparece primeiro e só depois a mente tenta explicar. Então experimente observar 3 coisas. Primeiro, pergunte: eu estou realmente sendo abandonada ou apenas estou sozinha neste momento? Porque estar sozinha não significa que alguém te deixou. Às vezes significa apenas que este é um momento de silêncio. Segundo, pergunte: existe alguma evidência real de rejeição ou meu corpo está reagindo a uma memória antiga? Essa pergunta é bem poderosa, porque o sistema nervoso muitas vezes reage ao passado, mesmo quando o presente está seguro. Terceiro, pergunte algo ainda mais importante: eu estou respondendo ao presente ou eu estou tentando me proteger de uma dor que já aconteceu antes? Essas perguntas não eliminam a emoção imediatamente, mas elas fazem algo muito importante. Elas criam espaço entre o que o corpo sente e o significado que a mente dá para aquela sensação. E quando esse espaço aparece, o sistema nervoso começa a desacelerar. A respiração muda, o peito relaxa e pela primeira vez a pessoa percebe algo muito libertador. Talvez aquilo que parecia abandono seja apenas um momento de solidão. E solidão não precisa ser uma ameaça. Solidão pode ser silêncio, pode ser pausa, pode ser até um encontro com você mesma. E quando essa diferença começa a ficar clara, algo dentro de você começa a reorganizar a forma como reage ao mundo. E se você sente que precisa potencializar os resultados incríveis conquistados aqui com o canal, no comentário desse nosso encontro tem um link que vai te levar a algo muito especial. Talvez enquanto você escutava tudo isso, alguma lembrança tenha passado pela sua mente, algum momento em que você se sentiu sozinha, ou talvez um momento em que você se sentiu abandonada. E às vezes essas duas experiências parecem muito parecidas.
porque o corpo não reage apenas ao que está acontecendo agora, ele reage também ao que já aconteceu antes. Memórias emocionais ficam registradas no sistema nervoso. E quando algo no presente lembra essas experiências, o corpo reage como se aquela história estivesse acontecendo novamente. Mas existe algo muito importante que poucas pessoas aprendem. O sistema nervoso humano é capaz de aprender novas interpretações, assim como um dia ele aprendeu a associar silêncio com ameaça. Ele também pode aprender que silêncio pode ser apenas silêncio, que espaço pode ser apenas espaço, que estar só não significa estar abandonada. E quando o corpo começa a perceber essa diferença, ele começa a relaxar. A respiração desacelera, a tensão nos ombros diminui. A mente para de correr tão rápido, porque o corpo começa a entender algo muito simples. Nem todo silêncio é rejeição, nem toda ausência é abandono. E é exatamente por isso que agora nós vamos fazer algo diferente. Nada de esforço, nada de tentar controlar pensamentos. Apenas permitir que o corpo escute novas interpretações. Porque quando o corpo começa a ouvir novas possibilidades, ele reorganiza a forma como reage. Então apenas respire, solte um pouco os ombros e permita que as próximas palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Ah, mas antes, lembra daquela mulher no jantar? A mesa cheia, as pessoas conversando, risos espalhados pela sala e mesmo assim ela se sentindo sozinha? Talvez o que estava acontecendo ali não fosse solidão, talvez fosse uma memória antiga sendo ativada, uma sensação que o corpo aprendeu em algum momento da vida. E quando essa sensação aparece, o silêncio parece abandono, a distância parece rejeição, a ausência parece perda. Mas quando você aprende a diferenciar essas duas experiências, algo muda profundamente. O silêncio deixa de ser ameaça, o espaço deixa de parecer abandono, e você começa a perceber algo muito libertador. Estar consigo mesma não é abandono, é presença. E muitas pessoas passam anos tentando atravessar essas compreensões sozinhas, refletindo, pensando, tentando reorganizar o que sentem. Algumas reflexões nós realmente conseguimos fazer sozinhas, mas algumas travessias emocionais não são para serem feitas sozinha. E se você sente que chegou o momento de aprofundar esse processo, os caminhos estão no comentário fixado. Respire devagar. Não precisa fazer nada. Apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe
Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. A ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir.
Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta. Porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição.
seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta. Porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira,
o seu corpo começa a entender: nem toda ausência é abandono, nem todo silêncio é rejeição, nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço para respirar, um espaço para existir, um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, expira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. A ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender: nem toda ausência é abandono, nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço para respirar, um espaço para existir, um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, expira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue
e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar. Não precisa fazer nada. Apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, expira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta. Porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir
para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar, um espaço para existir, um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. A ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar, um espaço para existir, um espaço para você se encontrar consigo mesmo.
E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta, porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença. A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta. Porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação. Ausência não significa abandono. Silêncio não é rejeição. Seu corpo começa a perceber essa diferença.
A cada respiração, algo dentro de você desacelera. Você não precisa interpretar cada espaço como perda, nem cada silêncio como rejeição, nem cada demora como abandono. Seu sistema nervoso pode aprender algo novo. Aproveite este momento, relaxe. Essas frases irão se repetir para que a neuroplasticidade aconteça no seu cérebro e você aprenda essa nova habilidade. Você pode estar consigo mesma sem se sentir deixada. Você pode estar em silêncio e continuar inteira. Solidão pode ser apenas espaço. Solidão pode ser apenas pausa. Solidão pode ser apenas um encontro com você. E enquanto você respira, o seu corpo começa a entender. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é rejeição. Nem todo momento só significa que alguém foi embora. Algumas vezes é apenas a vida criando um espaço. Um espaço para respirar. Um espaço para existir. Um espaço para você se encontrar consigo mesmo. E quando o corpo entende isso, ele relaxa, respira, os ombros ficam mais leves, a respiração desacelera, a mente se aquieta. Porque algo muito importante começa a se instalar dentro de você. Você pode estar sozinha e continuar inteira. Respire, relaxe, se entregue e apenas permita que essa compreensão encontre o seu lugar dentro de você. Respire devagar, não precisa fazer nada, apenas permita que o seu corpo escute. Você pode estar sozinha e ainda assim estar segura. Entregue-se para essa reprogramação.